Aleluia, aplauda mais uma vez a Jesus, mais uma vez a Ele. Esse fim de semana, você sabe, é o fim de semana de encontro com Deus, aqui na Chácara Nova Jerusalém, foi ontem e hoje. E eu vivi aqui, esse fim de semana, um dos melhores fins de semana da minha vida. O peso da glória de Deus, a presença de Deus, nos marcou de maneira sobrenatural. Eu estou aqui tão cheio e, Senhor, que bom ver tantas vidas libertas. Daqui a pouco eles vão entrar aqui. Eu sei que alguns vieram a convite, a família. O seu familiar não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. No final agora houve o batismo e nós tínhamos lá uma pessoa que possivelmente seria batizada. E naquele frio todo, aquela água gelada. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e se eu não me engano 9 foram batizados. Então é possível que até aquela pessoa que você veio homenagear também foi batizada. Possivelmente sai uma foto dele ali. Mas como é bom ver o que Deus pode fazer na vida de alguém. Como é bom ver o que Deus faz. Esse Deus é um Deus poderoso. Eu quero compartilhar uma palavra a respeito desse poder desse Deus. O que Ele faz conosco. Feche os seus olhos. Senhor, eu oro no nome de Jesus. E eu te peço agora que o Senhor possa se revelar através da Tua palavra, através do Teu Espírito. Que o Senhor continue operando. Esse fim de semana em especial, o Senhor fez tantas coisas ontem, Senhor. O Senhor fez tantas coisas hoje. Continua fazendo, Senhor. Hoje de manhã também no culto aqui na igreja, Senhor, que presença Tua aqui, Senhor. Que palavra que nós podemos ouvir. Senhor, o Senhor tem sido tão bom para nós. Tão bom para nós. E nós queremos Te servir por toda a vida, Senhor. Assim como a lei do escravo que diz que aquele que quer ser servo para sempre é marcado com uma orelha furada. Assim nós também queremos ser marcados pelo Teu Espírito. E queremos Te servir para sempre. Nós escolhemos Te servir para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém. E uma das músicas que esses dias ela tem nos marcado, e ela fala a respeito de Moisés, que diz: me tira o medo. Eu quero compartilhar um pouquinho desse medo. Me tira o medo. Por que Moisés ele tinha medo? Por que Israel tinha medo? Por que nós temos medo? O medo nos paralisa. O medo, ele nos torna impotentes. Nós não temos reação, nós paralisamos por causa do medo. E o medo, ele é uma estratégia do diabo. Porque o diabo, ele quer nos intimidar. Olha só o que diz em Êxodo. Lá em Êxodo, no capítulo 1 de Êxodo. Nós vamos ler do versículo 7 ao 14. Êxodo 1, do 7 ao 14. Olha só o que diz ali. Os israelitas, vamos pôr na corrigida. Eu quero observar na corrigida para acompanhar aqui. Os filhos, na versão corrigida. Se tiver dificuldade, nós lemos na NVI. Os israelitas, eles porém eram o quê? Eram férteis, proliferaram muito e tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muitos, tanto que encheram o país. A corrigida pode ser? Na corrigida tem alguém aí? Isso, essa é a NVI. Isso, não tem corrigida hoje, tá? Então nós vamos ler aqui porque diz assim: os filhos de Israel frutificaram
e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Aí o versículo 8, vamos ler na NVI mesmo. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Então nós lemos no versículo 7, que Israel lá no Egito prosperou. Havia uma promessa para Israel: olha, vocês vão prosperar. Aquilo que nós ouvimos hoje aqui com Aníbal a respeito de Abraão, é uma promessa: vocês vão prosperar. E quando José chega no Egito com a família dele, é uma família próspera, é uma família feliz. Israel está frutificando, está crescendo, está aumentando muito, é fortalecido. Mas tudo aquilo que José, o filho de Jacó, fez pelo Egito, foi ignorado, foi esquecido. E José livrou o Egito, salvou o Egito da fome. Só que levantou um rei que nada sabia sobre José, não quis saber sobre José. E olha só o que esse rei viu, versículo 9. Olha só o que diz: e disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Diga: e mais forte do que nós. Repita: e mais forte do que nós. Então esse rei, ele representa o diabo. O diabo que ele olha para o crente e ele vê que o crente é mais forte do que ele. A Bíblia diz isso. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então assim nós temos tantos versículos na Bíblia que nos garante vitória em tudo. Somos mais que vencedores, diga amém. E o diabo sabe disso. Ele sabe que não pode parar um crente que ora. Eita! Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, vão cair. Aleluia, nós temos promessas. Aleluia, não há poder maior do que o nome de Jesus. Não há poder maior do que o Espírito Santo, do que a palavra de Deus, e habita dentro de você, diga amém. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, diga amém. Você crê nisso? Eu creio nisso. A palavra de Deus é verdadeira. E o inimigo sabe disso. O inimigo, quando vê um crente fervoroso, ele teme. Ele teme. Houve uma rainha lá na Inglaterra que ele disse: eu tenho mais medo de um crente orando do que um exército do inimigo invadindo meu país. Porque ela reconhece que o Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, amém? Só que o inimigo, ele vê que o povo de Deus é mais forte do que ele. Mas olha só o que diz versículo 10. Versículo 10, nós temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Então assim o diabo, aqui na corrigida diz: eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que vindo a guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da guerra. Aí olha só o que diz versículo 11. Estabeleceram, pois, sobre eles chefe dos trabalhos forçados para os oprimir. Diga: os oprimir. Repita: os oprimir. Os oprimir com as tarefas que são pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Então aqui na minha corrigida diz: e os egípcios puseram sobre eles maioria de tributos, para os afligirem com as suas cargas. Essa é a estratégia do diabo. Esse povo é forte, esse crente é forte, então eu vou afligir, eu vou oprimir. A maior doença do século hoje é a depressão, que é uma opressão de alma, é um sentimento de medo. A síndrome do pânico é um medo virtual, é um medo de coisa que nem existe, mas é uma estratégia do diabo. Eu paraliso, a pessoa sai do emprego,
A pessoa, ela perde a família, ela tem uma saúde física boa, mas o medo paralisa. E essa é uma estratégia que o diabo continua usando. A aflição. Eu vou afligir, eu vou angustiar, eu vou oprimir. Essa é a estratégia do diabo que paralisa o crente. O crente está lá tão cheio de fé, tão cheio do Espírito Santo, mas basta ali um WhatsApp, uma ligação, uma mensagem no Facebook, e aquela aflição entra no coração, aquele medo paralisa. E do que você tem medo? O que te paralisa? Será que agora o Senhor pode abrir os nossos olhos e nos fazer entender que, olha, nós somos mais fortes do que o mundo maior que está em nós? Mas o diabo, ele continua usando essa mesma estratégia para nos paralisar. Mas olha só o que acontece, versículo 12. Olha só o que acontece: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornaram e mais se espalharam, querido. Não há aflição que pode nos paralisar. Jesus, ele falou, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Nós temos uma promessa de que Deus está conosco, e diz Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Deus está comigo. A tua vara, teu cajado me consolam. Mas quando o homem, ele abre esse espaço para o medo, a sua vida se torna amarga. A sua vida, ela se torna sem sentido, porque o medo paralisa. Aqui a gente vê que quanto mais o inimigo oprimia, mais Israel crescia. Mais, porque o Senhor está conosco. Só que aí nos diz ainda, por isso os egípcios, eles passaram a temer os israelitas. Olha só o que esse versículo diz. O inimigo começou a ter medo. Existe crente que tem medo de macumba, aquele da macumba que tem que ter medo de você. Porque onde você chega, a presença de Deus chega também. Aleluia, os anjos do Senhor acampam ao seu redor daquele que os teme e os livra, querido. Mas por que às vezes o crente tem medo ali de um trabalho de macumba? Ei, irmão, o inimigo tem medo de um crente, porque sabe que a mão do Senhor está sobre ele, querido. Receba essa palavra no teu coração: a mão do Senhor está sobre você, meu amado. Romanos 8:28 diz que todas as coisas, diga todas as coisas, repita, todas as coisas. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, foram chamados pelo seu decreto. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas o inimigo vai se levantar. Sempre vai se levantar. Porque ele quer nos causar medo. Ele quer nos amedrontar. Ele quer nos afligir. Porque ele sabe que com medo nós paralisamos. Uma pessoa com medo não levanta nem da cama. Ela não tem força para nada. Nada, porque o sentimento a domina. E olha só o que diz versículo 13. Nos diz ainda: e os sujeitaram a cruel escravidão. Aí, olha só o que diz ainda o 14. E tornaram-lhes a vida amarga. A vida amarga, diga a vida amarga. É isso que o diabo quis. Fazer com que a vida dos israelitas se tornassem amarga. E quando a gente tem essa vida amarga, a gente não tem mais nem vontade de viver. Mas nem vontade de viver. Impondo-lhes em árdua tarefa para preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Então aqui a gente vê o retrato do que acontece na vida de muito crente. O crente é forte, ele tem promessa, o Senhor está com ele, mas o inimigo vê o que a gente não vê. Ele vê a nossa força quando a gente não vê essa força.
E quando ele ganha espaço, ele oprime. Oprime aonde? Na aflição. Oprime no medo. E enche o crente de medo. E era nesse cenário que Moisés nasceu. Era um cenário em que a estratégia do diabo, que era esse faraó, representando o diabo, diz: o jeito então é matar todo menino. Vamos matar todo menino, ou toda criança que nascer. É menino, mata. E foi justamente nessa época que Deus, Ele escolhe Moisés. E Moisés nasce numa época dessa. Numa época de medo. Você imagina os dias em que Moisés nasceu? Ele era a única criança, o único menino que estava vivo com a sua idade, porque você conhece a história dele. O próprio nome diz tirado das águas, porque ele foi tirado das águas e ali a filha de Faraó o encontrou. Enfim, era um plano de Deus. Eram os bastidores do céu, dizendo: eu vou usar esse menino. Eu vou usar esse menino. Por isso que o Senhor libertou ele, porque ele seria o libertador do seu povo. Esse menino então, ele cresceu ali como filho da filha de Faraó. E ele então aprendeu as faculdades egípcias. Ainda que o milagre também tinha ocorrido, que quando a filha de Faraó o encontrou, a sua irmã observando, digo: olha, você precisa de alguém para amamentar. E a sua própria mãe recebeu ele para cuidar dele. Plano de Deus. E a sua mãe, chamada Joquebede, ela então cuida ali de Moisés e educa ele na fé, a fé do povo hebreu. Olha, nós cremos em um Deus, e não é do Egito, não é nenhum desses deuses do Egito, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Olha, e possivelmente ela contou a história, a nossa história, Moisés. É que nós viemos aqui, mas nós somos hebreus. Esse lugar não é o nosso lugar, nós temos uma terra prometida. Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó. E ele então, ele absorveu essa fé que a sua mãe lançou sobre ele. E nos diz a Bíblia que houve um tempo em que ele se converteu. E ele falou: eu não quero ser egípcio, eu sou um hebreu, eu sou crente. Quantos filhos de crente, né? Que é criado na igreja, é criado no evangelho, mas vive a vida no mundo, mas chega uma hora que o Espírito Santo convence e diz: você é crente, assume seu papel de crente. Aí a pessoa tem esse entendimento: eu sou crente, eu não sou do mundo. Assim foi Moisés. Ele entendeu: eu sou um hebreu, eu sou um hebreu. E ele entendeu que Deus tinha um plano na sua vida. Deus vai me usar, Deus vai me usar poderosamente. Ele tinha essa fé, e a Bíblia diz que ele estava tão cheio de fé, tanta vontade de ser instrumento de Deus, instrumento do seu povo. Aí ele viu um dia um egípcio maltratou um hebreu, e ele então interferiu e matou o egípcio, porque ele estava com tanta vontade de fazer a obra de Deus. Quantas vezes nós também recebemos essa fé: eu quero ser instrumento de Deus, eu quero fazer a obra de Deus, mas a gente não faz do jeito de Deus, a gente faz da nossa força, a gente faz do nosso jeito, e não dá certo. A gente quer agradar pessoas, e aqueles hebreus, seus irmãos, um dia estavam discutindo, e ele chegou para apartar a briga e falou: não briguem, irmãos. E aí um dos hebreus falou: quem te colocou sobre juiz sobre nós? O que você vai fazer? É nos matar como você também matou aquele egípcio? A coragem ali de Moisés foi substituída pelo medo. Ele ficou com medo. E existe assim essa história em nossas vidas também, porque em alguns momentos estamos tão encorajados
com tanta vontade de fazer o que é certo. Nós vamos fazer isso e vai dar certo. Mas aí a gente encontra um irmão, a palavra de um irmão para acabar com a gente. Quem é você? Quem que você pensa que você é? Você vai fazer o que fez, e com isso caiu nos ouvidos de Faraó, e Faraó agora estava contra Moisés, e atrás de Moisés, e Moisés teve medo. Foi aquele momento em que o medo entrou no coração de Moisés, e ele teve que fugir, e ele fugiu ali para a terra de Midian. Aí então ele conheceu a sua esposa, a sua família, e ele ficou 40 anos lá no deserto, fugido, com medo. E o medo transformou a vida de Moisés. Aquele homem que tinha conhecimento, aquele homem que tinha um estudo egípcio, aquele homem que tinha um futuro, possivelmente seria alguém grande no Egito, agora ele é um pastor de ovelha. É uma profissão insignificante. Ele não tinha nem seu próprio rebanho. 40 anos lá. Ele cuidava do rebanho do seu sogro Jetro, porque ele não tinha nenhum rebanho. Agora ele era um homem inseguro, era gago, não conseguia falar direito. E para ele, aqueles planos, aqueles sonhos, que ser instrumento de Deus, Deus vai me usar, virou medo. Virou medo. Quem sou eu? Mas é nesse cenário que Deus entra. É nesse cenário que Deus, Ele ouve o clamor do seu povo lá no Egito e atende o clamor do seu povo. E Ele diz assim: eu preciso de alguém, e eu preparei esse alguém, eu forjei esse alguém. O libertador, o instrumento de Deus é forjado no deserto, é forjado na dor. Eu aprendi no seminário, anos atrás, é que esse Moisés, ele levou 40 anos achando que ele era alguém. Aí por mais 40, agora com 80, ele descobriu que não era ninguém. E quando ele entendeu que ele não era ninguém, o Senhor olhou para ele e falou: agora eu vou te usar, do meu jeito. Agora eu vou te usar, porque eu preciso de uma resposta. Eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém para libertar o meu povo. Eu não suporto mais ouvir a aflição do meu povo. Por isso eu te preparei. Querido, receba isso no teu coração. Você é a resposta de Deus para essa geração. Você é a resposta de Deus para a sua família. O Senhor já não suporta mais ver a sua família indo para um caminho de dor e destruição. Ele precisa de alguém. Ele precisa de alguém que tenha fé. E eu quero dizer ainda mais: sabe o que você é? Quem você é? Por que você é o que é? Porque Deus preparou você para viver esse tempo. Existe um propósito de Deus para a tua vida. Você não nasceu por acaso. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Tudo o que aconteceu na tua vida, até mesmo a dor, até mesmo as coisas que deram errado, como diz aquela música, a porta aberta é você, mas a fechada também é você. É tudo sobre você. Tudo aquilo que não der certo na tua vida, eu quero revelar para o teu coração hoje: era plano de Deus para te tornar alguém melhor. Os não, aquilo que você foi tão vergonhoso, foi tão constrangedor, mas era Deus te moldando, era Deus te quebrando, para te transformar, para te fazer um vaso novo, para te usar do jeito dele. Sabe por que não deu certo daquela vez? Porque não era naquele sentimento, não era naquele coração, não era daquele jeito. Deus tem o jeito dele. E agora chegou o tempo de Moisés. Mas como? Ele é alguém inseguro. Ele é alguém que aparentemente perdeu as suas habilidades humanas. O conhecimento do Egito ele perdeu. 40 anos sem viver na prática. Perde tudo. Eu vou repetir. Às vezes o Senhor desconstrói você
para refazer você do jeito dele. Ele desconstrói as suas habilidades, porque não é na tua força, é no poder de Deus que você vai fazer coisas incríveis. É no poder de Deus. Aí diz assim, nesse cenário de medo, de fuga, é quando o Senhor, ele aparece a Moisés ali lá no capítulo 3. Olha o que diz. No capítulo 3, versículo 1. O Êxodo, capítulo 3, 1. Juntos, vamos lá. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E olha só o que diz versículo 2. Ali, o anjo do Senhor. Quando aparece anjo do Senhor com A maiúsculo, a gente compreende que é uma teofania. E a teologia chama teofania de uma manifestação de Deus. O Senhor vem e apareceu-lhe numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés viu que, embora a sarça, que era uma planta do deserto, ela estivesse ali em chamas, e ele ficava esperando, está queimando e logo vai virar cinza. Mas ele ficou observando que aquela planta, mesmo queimando, ela continuava queimando. Que aquele fogo era um fogo diferente. Embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Aí entra o versículo 3. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima. Eu vou ver isso de perto. Era uma isca de Deus para trazer Moisés para perto. É possível que você também recebeu uma isca de Deus para estar aqui nessa noite. É possível que alguma curiosidade, como ver esse negócio de encontro, entrada, mas é uma isca de Deus para te pegar. Eu quero você perto de mim. Eu quero me revelar a você. Eu te forjei para isso. Você existe para isso. Há um propósito santo nesse lugar, querido. Há um propósito de Deus em Moisés. Quando ele se aproxima para ver aquela coisa impressionante de perto. Olha só o que diz o versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés! Moisés! Oh. Ouvir a voz de Deus muda a nossa vida, querido. Ter um encontro com Deus muda a nossa vida. Ele ouviu o seu nome. Eu quero liberar a voz de Deus no teu ouvido, chamando o teu nome, sussurrando o teu nome. Ei José, ei Maria, ei, ouça a voz de Deus chamando você. E ele respondeu: eis-me aqui. Olha só o que diz o versículo 5. Olha só o que diz. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aleluia. Aí olha só o que diz o versículo 6. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Ele tinha medo. Era um homem agora tomado de medo. Ainda mais de Deus. Como que eu vou me apresentar para Deus? Mas olha só o que diz o versículo 7. Aleluia. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. E diz versículo 8: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Versículo 9, olha só o que diz: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Aí diz: vá. Eita Deus, vá. Ele explicou o porquê da existência de Moisés.
Eu não suporto mais ver a dor do meu povo. Eu preciso de alguém para usar esse alguém. Os olhos de Deus, a Bíblia diz que está à procura daqueles cujo coração está nele, para fortalecer essas pessoas, querido. Seja você o escolhido de Deus para você viver essa geração. Seja você mulher de Deus, a resposta para a tua família. Ei, Deus está procurando aqueles que possam estar na brecha. Ezequiel 22:30 diz que Deus procurou um homem que estivesse na brecha perante ele, ali no muro, para não destruir um povo. Deus não encontrou ninguém. Deus está à procura de homens e mulheres que possam ser instrumento em suas mãos. Quem aqui quer ser um instrumento na mão de Deus? Uau! E Deus então se apresenta, se revela para Moisés. Aleluia! E ele usa essa expressão poderosa: vá, pois, agora. Vai. Aleluia. Eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Esse vai de Deus é poderoso. Mas olha só o que acontece. Versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Aí ele continua, versículo 12, e Deus afirmou: eu estarei com você. Receba essa palavra no teu coração hoje, Moisés. Ei, Moisés! Ei, você hoje é o Moisés que Deus preparou você para esse tempo, querido. Existe uma expectativa nesta geração de Deus usar a sua vida. Mas é claro que existe medo no coração. E Moisés, ele quer dizer: quem sou eu? Eu sou um medroso. Quem sou eu? Eu sou um derrotado. Olha, aquilo que eu fiz não deu certo. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas aí o Senhor afirma: eu estarei com você, e essa é a prova de que sou eu que o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Versículo 13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Aí entra o versículo 14. Deus disse a Moisés: eu sou. Aplauda essa palavra. Eu sou. O eu sou que sou. Isso é o que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Aleluia. Eu não sei por quanto tempo ainda que os nossos irmãos vão chegar aqui do encontro. Mas olha só o que diz o versículo 15. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado. Querido, eu vou resumir essa história aqui. Chegou o seu tempo, meu querido. Chegou a hora de Deus te usar. Chegou a hora de Deus te levantar nessa geração. Chegou a hora de você entender o porquê você é você. Você não é um acaso. Você não é um acidente. Você faz parte do plano de Deus para essa geração. Esse Moisés, ele continua resistindo. Se a gente lê os versículos ainda que vão adiante, ele começa a dar desculpa. Ele diz: Deus, manda outro. Diz: Deus, eu sou gago, não consigo falar. Ele começa a dar desculpa e dar desculpa. Há um versículo que diz que Deus ficou irado com Moisés, como dizendo: eu estou cansado das suas desculpas. Você sabe que Deus está falando com você, não sabe? Você sabe que chega de dar desculpa, né, nego? Chega. Hein? Chega de desculpa. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus agir, deixa Deus te levantar. Mas hoje, Ele tem um propósito: tirar o medo do seu coração.
Esse Moisés estava cheio de medo. Medo de fracassar de novo. Eu vou errar de novo. Eu já fiz uma vez e não deu certo. Eu não vou conseguir. Está cheio de medo, de insegurança. Ei, Moisés, chegou o tempo de Deus te usar. Agora do jeito dele. Esse Moisés, resumindo a sua história, ele, por final, o Senhor envia Arão, seu irmão, e Arão interpreta, e ele vai, e ele fala com o faraó, e o Senhor usa ele para fazer grandes milagres, e ele vê as 10 pragas no Egito, abre o mar vermelho, ele atravessa com o povo. Mas agora ele tem que subir no monte, para se relacionar com Deus de uma maneira mais íntima. É possível que alguns Moisés, ou algumas Moisés, que já estão no ID, que já estão na missão, mas chegou agora de você subir no monte, de uma intimidade maior com Deus. O Senhor tem os seus projetos para revelar no teu coração, Ele tem os seus planos, mas Ele quer que agora você perca o medo da intimidade. Ali existe o medo da obediência, existe o medo de obedecer, quem sou eu? Agora também existe o medo de se intimidade, de se relacionar com Deus. Esse Deus tão grande, tão poderoso. Esse Moisés, ele conseguiu falar com Deus a ponto de se tornar um amigo. É o que Deus está te chamando, nos chamando nessa noite, querido. Eu não sei em que nível está na tua vida, no teu chamado, aleluia, mas eu creio que hoje Deus quer tirar o medo do teu coração. E Ele quer se revelar a você de maneira especial. Por isso, quero te convidar, se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé. Esse Moisés, a Bíblia diz lá em Hebreus, nos Heróis da Fé, que ele se tornou um homem poderoso em palavras. De um gago, como é que pode um gago ser alguém poderoso em palavras? É o poder de Deus. Aquilo que era fraqueza se tornou força. Quando o homem acha que ele é forte, ele se torna fraco. Mas quando o homem assume a sua fraqueza, Deus o torna forte. Mas precisa só de uma coisa: de aceitar o chamado, de parar de resistir. Em outras palavras, e eu quero contextualizar essas palavras, querido. Existe uma obra aqui em Itaquera, nós temos que ganhar Itaquera para Jesus. Existem famílias destruídas que precisam ser restauradas, e Deus conta com você nessa grande obra. E se você é um crente, aquele crente que tem medo até de macumba, Deus hoje vai tirar o medo do teu coração. Porque quando vem o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. E Deus quer que você o conheça com esse amor no coração. Você sirva a Deus não por temor, mas com amor. E quem está disposto a subir para o monte hoje? Existe alguém disposto a subir no monte da fé hoje, e se encontrar com Deus, porque Deus está nesse lugar. A manifestação de Deus virá sobre esse lugar. E se você crer, o medo hoje é tirado do seu coração. Se você crer, você recebe hoje, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo. Deus nos deu o espírito de ousadia, de coragem. Receba hoje esse espírito de ousadia. Receba hoje. Então me tira o medo. Sim. Suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, o vento, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, é tudo mais perto, hey! Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto.
faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você. Hey! E o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, Mas a fechada é você mas também. a fechar É tudo sobre você. é tudo sobre você. Mais perto, hey, hey. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, que o medo quer me parar. Então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba meu lugar. O quê? Que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechar é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir no monte, Que muitos e desistiram. muito desistiram. Eu vou ficar lá. E vou ficar lá. Eu vou entrar na casa, eu vou entrar, e eu vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte, eu vou subir no monte, Muitos e desistiram. muitos desistiram. Eu vou ficar lá. E vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer e vou ficar lá até te encontrar. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você não desistiu no meio do caminho. Que bom que mesmo entendendo que você não é capaz, mas você continuou. Você não desistiu. Ei, chegou o tempo de Deus usar a tua vida. Receba o poder de Deus. Receba a manifestação de Deus sobre a tua vida. Olha, esse Moisés, ele tinha a profissão de pastor. E como pastor, ele tinha um cajado na mão. Aí o Senhor um dia virou para ele e disse: ei, Moisés, me dá esse cajado. Aliás, joga esse cajado no chão. E aquele cajado ficou vivo, se tornou uma serpente. Aquele cajado fez milagres. Aquele cajado foi chamado de cajado de Deus, de vara de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso, querido? Que aquilo que você tem na mão, coloca na mão de Deus hoje. Coloca a tua profissão na mão de Deus hoje. Coloca a tua habilidade na mão de Deus hoje. Diz: Senhor, usa a minha habilidade, usa a minha profissão. Eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver para a tua glória. Um milagre vai acontecer. Eu vou subir nesse monte. Eu vou subir, eu vou subir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou subir no monte, e muitos desistiram. Usa a minha vida, Senhor, e vou ficar lá até te encontrar. até te encontrar. Eu vou entrar na casa, Eu vou fazer morada. eu vou fazer, eu vou ficar lá até te. Eu vou subir no monte, declarei.
te encontrar. Aplauda o Senhor mais uma vez. Encontrar com Deus muda tudo. Repita comigo: se encontrar com Deus muda tudo. A sua história hoje é marcada pela presença de Deus. Enquanto os nossos irmãos se preparam, se assenta um pouquinho. Eu tenho um videozinho para a gente antecipar o que Deus fez ontem e hoje aqui na Chácara Nova Jerusalém. Olha só o que Deus fez. Isso é só alguns, para a gente ganhar tempo, para você ganhar o gostinho do que Deus fez esse fim de semana aqui no Encontro com Deus. Se encontrar com Deus muda tudo. O encontro com Deus é tremendo. Eita, naquela fila. Meu nome é Thaís. Eu tenho um testemunho em relação à depressão. Eu tinha depressão há 3 anos, um pouco mais. E semana passada eu tentei suicídio, fiquei no hospital, fiquei mal. Pensei realmente que eu ia morrer. E na segunda-feira a tia Kelly me chamou para vir no encontro. E hoje eu saí uma pessoa totalmente diferente. Eu vi Deus mudando muita coisa dentro de mim. E eu tô saindo feliz e cheia de esperança. Quero conhecer Jesus. Eu estou aqui no encontro, eu vim no encontro com meu casamento destruído, com falta de perdão. E aqui no encontro meu casamento foi restaurado em nome do Senhor Jesus, pela glória de Deus. E eu liberei o perdão. Eu estou muito feliz, muito em paz. Eu nunca senti na minha vida o que eu estou sentindo aqui, nesse lugar. Meu orgulho me tirou do jardim. Mas, irmãos, eu me chamo Denis, tenho 25 anos, já conheço a Jesus. Na verdade, conheci a palavra dele já há 5 anos atrás, mas infelizmente é uma vida que a gente passa por muitas situações e 1 ano atrás eu tive que estudar lá fora e infelizmente eu acabei me esfriando espiritualmente, né? E como que eu não tinha nenhum apoio lá espiritual para me firmar em Cristo, para me firmar nas coisas dele, eu acabei perdendo muito esse senso de estar perto de Cristo e das coisas dele, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu ainda sentia isso, né? Mas eu tinha certeza que eu teria que estar aqui de novo, né? Buscando a presença dele. E nesses últimos meses, infelizmente, eu tive uma perca de fé, alguns momentos assim difíceis na minha vida, situações que aconteceu comigo no meu cotidiano, e senti até vontade de suicídio mesmo, né? Inferioridade, sentimentos de tristeza, mas graças a Deus, hoje, nesse tempo que a gente esteve aqui com os meus irmãos, foi um momento muito bom que eu pude reconhecer e voltar para onde eu não deveria ter saído, né? Que é da presença de Deus, buscar a tua presença e me firmar cada vez mais nessa rocha que é viva e existe dentro do meu coração e na vida de cada um que reconhece Ele como único e verdadeiro. Tua humildade colocou jardim em mim. Eu sou o Lucas, eu era muito afastado, já usei todo tipo de droga. Graças a Deus, Deus me libertou. Eu não era para mim estar aqui hoje. Foi imprevisto, graças a Deus eu vim. E a alegria que eu estou sentindo hoje não tem explicação. Só Deus só mesmo sabe explicar o que eu estou sentindo hoje. Agradeço muito quem está vindo me ajudar. Graças a Deus eu estava perdido no mundo. Hoje em dia eu já não estou mais, porque Deus não tem explicação. Quero conhecer Jesus. Graças a Deus, igreja, meu nome é Caio. Através desse encontro com Deus, coisa que eu até cheguei a duvidar. Eu vim a semana inteira ministrando porque eu sou desviado, 3 anos no mundo, 3 anos de ilusão, 3 anos de me arrependendo, fazendo do que eu fazia. E hoje é um final de semana especial, onde amanhã eu vou chegar no meu serviço e vou poder contar com alegria o que eu vivi, e não com tristeza.
e não com vergonha do que eu fiz como eu fazia antes. Creio que agora é um processo na minha volta, pedir ajuda para o meu líder, Alberto, e voltar aos caminhos, voltar a fazer a obra, porque Deus sabe para que eu fui chamado, eu sei, e eu vou deixar Deus agir agora. Irmãos, me chamo Alexandre, tenho 36 anos, eu nasci e fui criado no Evangelho, mas nos últimos anos, tem acontecido muitas coisas na minha vida e eu me desanimei. Não saí da igreja em tempo nenhum, mas mesmo dentro da igreja, sabe aquele filho que não é o pródigo, mas dentro da igreja não conhece o próprio pai? Então, nos últimos tempos eu passei por muitas crises de depressão, vontade de se matar, sabe, raiva, confusão. Minha mente nos últimos tempos não estava gravando nem meu próprio nome, muitas crises. Essa semana mesmo, quando eu tive a confirmação que eu ia vir para o encontro, eu tive muita vontade de tirar minha própria vida, mas o Senhor me trouxe aqui. E desde que eu cheguei nesse lugar, eu senti a presença de Deus como há muito tempo eu não sentia. E todo tempo, eu não ouvia a voz do Senhor nesse tempo que eu cheguei, mas, sabe, Ele ministrando no meu coração, eu comecei a entender e comecei a abrir os olhos. Meus olhos estavam fechados, sabe? Tantas coisas. Ele começou, a cada palavra que veio, e eu chorava. Fazia tempo que eu não chorava, eu não sabia o que era chorar. Eu já tinha perdido toda a minha esperança. Eu vim aqui pro tudo e pro nada, e o Senhor, Ele me deu tudo. Hoje eu saio daqui completamente renovado. Hoje eu saio daqui sem medo, porque amanhã é segunda-feira, sem medo de enfrentar a vida, porque agora eu sei, eu tenho um pai e Ele é comigo. Em Itaquera eu encontrei uma família que me ama, uma família que ora comigo, que ora por mim, e é isso que eu quero deixar para você. Se você é como eu, aquela pessoa que está dentro da igreja, mas não conhece o Senhor e tem vergonha até mesmo de admitir isso, meu irmão, não tenha, porque você é do Senhor. Olhe para você, analise o homem a si mesmo. Eu me analisei e eu percebi que eu estava dentro da igreja, mas ainda não tinha a vida de Deus. E eu estou aqui. Então eu convido você, se desafie e confie plenamente no Senhor. Amém? Onde está esse povo aí, ó? Onde está esse povo que tem recebido a presença de Deus? Você coloque de pé, igreja, porque esse encontro com Deus, se encontrar com Deus muda tudo. Encontrar com Deus muda tudo. Como é que é? Qual que é o som do céu? Nós queremos o som do céu aqui em Itaquera. Oh, abre-se as portas, os portais eternos, que entre o Rei da Glória. Oh! Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra?
E esse é o meu som, do lado de dentro, do lado de dentro. E esse é o som, e esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. E esse é o som, e esse é o som, e esse é o som do carpinteiro, do carpinteiro da casa. Dá-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor, nas asas do teu amor. é de onde nós nunca mais queremos sair, é onde nós escolhemos ficar. Decidimos te encontrar e não queremos nunca mais sair da tua presença. Nas asas do seu amor, queremos ser instrumento nas tuas mãos. Esconda-me, 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 esconda-me em ti, esconda-me em ti. Nas asas do seu amor, esconda-me, esconda-me, esconda-me em ti. Nas asas, como eu amo o seu nome, ei, 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 ei. Como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Ei, ei, como eu amo o seu nome. Tu tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Qual é o som? Qual é o som? Hey! E qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Aplauda o Senhor. Qual é o som? Qual é o som? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. As fotos do batismo estão aí. Se tiver, pode colocar algumas fotos do batismo. Aleluia, porque o Senhor fez coisas poderosas. Olha só. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Simples, e o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. Eita Deus! É você. Aleluia! Tantas histórias de perdão, de recomeço, de restauração. Ponto destino, é a mesma que cobre o essa nuvem de glória está aqui. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você, declare bem alto. Hey! É você. Mais perto. Mais perto. Mais perto, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz
faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender. E me fazem o quê? Que a tempestade é você, A chuva forte é você, o vento forte é você. E o quê? que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, Mas a fechada mas também é a você. fechada é você. É tudo, Sobre você, eu também vou subir mais perto do monte, é mais perto da face do espanto, com o peso da tua glória, mais perto da glória, É mais perto da morte. perto da morte, quer me parar. e o medo quer me parar. Então me tira o medo. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Hey! E me fazem que a tempestade é você, a chuva, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, Mas a fechada mas também é a você. fechar É tudo. É tudo sobre é você. tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir no monte, e muitos desistiram, e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, e eu vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte, eu vou subir no monte, e muitos desistiram, e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na Eu casa. vou entrar na Casa da intimidade com Deus. Vou fazer morada nessa intimidade com Deus. e vou ficar lá. Te encontro. Eu vou subir no monte. Eu vou subir. Tchê, tchê. E vou ficar lá. O quê? E nunca mais eu vou sair. E vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte, eu vou subir no monte, e muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer, e vou ficar lá até te encontrar. aleluia. Ei, pastora Vânia, o que aconteceu, pastora Vânia? De onde veio esse povo todo aqui? Aleluia. Glória a O que Deus. aconteceu esse fim de semana aqui? Nós tivemos um encontro com Deus e Ele nos marcou com o seu amor. Nós fomos marcados pelo amor de Deus. Eu recebi. O que aconteceu ali? Que tipo de milagre aconteceu? Chegamos lá como um vale de ossos secos, sequíssimos, mas Ele soprou vida. E a cada ministração, a cura, a libertação, o encontro com a cruz, a restauração dos sonhos. E agora no final nós somos plenos, cheios do Espírito Santo, amém, marcados. Teve tanta restauração, casamentos restaurados, divórcios anulados, aleluia,
milagres, restauração, batismos, nascimento, eternidade mudada. Mais de 8 irmãos desceram as águas do batismo, decididos por Jesus. Esse Deus é maravilhoso, é um novo caminho para andar, um novo sonho para sonhar. Isso quer dizer que Deus levantou um exército aqui, isso é verdade? Um exército. Ei, um exército poderoso, era um vale de ossos secos e agora é um exército. Um exército poderoso de Deus para restaurar famílias para a glória de Deus. Oh, que atenderam o chamado de Deus, aleluia. Oh, a sua família nunca mais será a mesma, querido. Você que é familiar do encontrista aqui, você pode esperar, porque o Senhor encheu do Espírito Santo. Eu fiquei sabendo que vocês foram cheios, é isso mesmo? Foi cheio do Espírito Santo, aleluia. Eita, Deus tremendo. Aplauda esse Deus maravilhoso. O novo sonho na sua caminho para andar, novo sonho para sonhar. No deserto não é o meu lugar. Nova vida Ele prometeu a toda uma se abrirá. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Que Ele prometeu, eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu, eu vou. O quê? Hey! Eu vou dançar na chuva. Novo caminho para andar, novo sonho para sonhar. No deserto não é o meu lugar. Nova vida Ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou deixar naquela terra que Ele prometeu, eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Que Ele prometeu, eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Alguém tem uma dança de gratidão aí? Alguém sabe dançar aqui uma dança de gratidão? Todos querem ver essa dança aí? Uma dança de gratidão vai ter? Tem uma dança de gratidão aí? Aleluia! Dance, 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 yeah. Dance, 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 yeah. Dance, 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 yeah. Dance, 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 dance. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra
e Ele prometeu, eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu, e Ele prometeu, eu vou dançar na chuva. Aleluia! O que nos resta agora é agradecer ao Senhor. Dizer, Senhor, obrigado. Ele fez coisas incríveis esse fim de semana. Os corações de pedra foram mudados, transformados e trocados por coração de carne. O Senhor fez coisas poderosas. É impossível a gente assistir tudo que Deus fez ali, mas Ele fez coisas incríveis. É por isso que nós falamos que o encontro é tremendo, porque é um divisor de águas. Mas é claro que a vida continua. É claro que amanhã nós vamos encarar os gigantes, mas o medo foi embora. Nós não temos medo de gigante, nós comemos gigante no café da manhã. Aleluia! Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e nunca mais o medo vai nos dominar. Nunca mais o medo vai nos dominar. Porque Deus nos deu o espírito de ousadia e de coragem, o espírito de amor, e o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Aleluia! Então estamos felizes, eu louvo a Deus pela minha esposa, a pastora Vânia, que coordenou o encontro, a equipe, os pastores, os coordenadores, supervisores. E é possível que, se eu citar nome, eu vou esquecer alguém injusto, mas que todos recebam do Senhor a recompensa. A equipe logística, a cozinha, aleluia, a equipe que serviu com tanto amor e foi tão cheia do Espírito, a equipe da igreja, os obreiros. Olha quanto nós recebemos, hein? O Senhor nos renovou nesses dias, e até o próximo encontro, com muita expectativa, aleluia, que o Senhor possa nos dar uma data antecipada, porque muita gente vai querer, e a gente vai aprender e servir o Senhor para a glória de Deus, amém? Porque a gente subiu no monte, não vai mais descer desse monte, aleluia, monte de glória, do grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, junto à comunhão e as consolações do amigo Espírito Santo, e se essa igreja que teve encontro com Deus, que essa igreja diga amém, amém, que essa igreja diga amém, amém, o inferno tremer, que essa igreja diga amém, amém. Boa semana com Jesus.